O Fusca é um dos veículos mais conhecidos do mundo, e nesse vídeo resolvemos trazer para você a sua história completa, cheia de detalhes e curiosidades como a rara versão a diesel e a curiosa versão com 4 portas. Além disso, você também vai ver e descobrir quais foram os requisitos para a construção desse veículo, e quando foi que ele veio para o Brasil. Fique até o final para não perder essas e outras curiosidades sobre a história desse incrível veículo. Antes de contarmos a história do Fusca aqui no Brasil, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver onde e como tudo começou. A história desse emblemático veículo começou por volta dos anos 30 na Alemanha, quando um certo ditador pediu a Ferdinand Porsche para desenvolver um carro compacto, barato e econômico para o povo alemão, pois naquela época a maioria das fábricas daquele país eram especializadas em carros de luxo, montados à mão e ainda por cima, muito caros. Porém, para o contrato ser firmado, Ferdinand Porsche tinha que seguir uma determinada lista com exigências para a construção desse novo veículo. Já essas exigências eram as seguintes: o carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças. Deveria alcançar e manter a velocidade média de 100 km por hora. O consumo de combustível, mesmo com a exigência acima, não deveria ser menor que 13 km por litro. O seu motor deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não possuíam garagens com aquecimento. O preço deveria ser menor que 1000 marcos imperiais. E depois de todas essas exigências e de vários protótipos produzidos, em 1938 era apresentado para o público este novo veículo, que inicialmente foi chamado de KDF-Wagen, e logo depois rebatizado para Tipo 1. O seu visual era marcado pela carroceria de 2 portas com linhas aerodinâmicas. Já o motor de 4 cilindros refrigerado a ar era montado na traseira, enquanto na dianteira ficava o porta-malas alojando o estepe e o tanque de combustível. Por dentro, este veículo podia levar até 5 pessoas e uma pequena quantidade de bagagens atrás do banco traseiro. Em relação ao seu visual, há quem diga que seu desenho foi inspirado no Tatra T87, e apesar de todas essas semelhanças, não sabemos ao certo se isso é verdade ou mentira. E para você, o Fusca teve seu desenho inspirado em outro veículo? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Já as suas vendas só foram ter força a partir de 1945, e daí para frente o Tipo 1, como ainda era chamado, foi exportado para vários países, inclusive para os Estados Unidos, onde fez bastante sucesso também por lá. Uma curiosidade bem interessante desse veículo são as suas curiosas versões que talvez você não viu, e nem ouviu na vida. A primeira delas é a rara versão diesel, e você pode até estar se perguntando se isso é possível. A resposta é sim, pois no início da década de 50 o diesel na Europa era muito barato, e o presidente da Volkswagen pediu a Porsche para desenvolver um motor boxer diesel, com as mesmas características do motor a gasolina. Depois de um certo tempo, foi apresentado e instalado num Fusca este novo motor a diesel, e apesar de ter um bom nível de consumo como 15 km por litro na cidade e 17 na estrada, alguns fatores como o alto nível de ruído e por ser um veículo pouco lento, o projeto para esse novo motor foi abandonado. Outra versão bastante curiosa é a do Fusca com 4 portas. Este modelo de 1952 traz algumas curiosidades bem interessantes, como o chassi alongado em 22 centímetros e as portas traseiras que se abriam ao contrário. Porém, ao certo não sabemos se é uma adaptação bem feita, ou se veio mesmo de fábrica um Fusca com essa configuração, pois há fontes que afirmam que existiu sim, já outras afirmam que não. E para você, será que existiu mesmo essa versão com 4 portas? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Pois pronto, já que você pôde conhecer um pouco do início de sua história, agora chegou a vez de você também conhecer a sua história por aqui. A história do Fusca por aqui não começa com a Volkswagen como talvez você possa pensar, mas sim com a Brasmotor, e no início da década de 50. A Brasmotor, também conhecida como Brastemp, antes de trabalhar com eletrodomésticos, começou suas atividades como importadora e distribuidora de veículos em 1947, e vendo o sucesso do Fusca pelo mundo, esta empresa resolveu firmar uma parceria com a Volkswagen para a montagem deste veículo por aqui. Os primeiros Fuscas vieram para o Brasil no ano de 1950, e logo de início já começaram a fazer bastante sucesso,
graças à confiança mecânica do motor boxer refrigerado a ar, e pelo belo visual marcado por linhas arredondadas e pela traseira, com um vidro traseiro bipartido e pelas pequenas lanternas nos paralamas traseiros. Uma curiosidade desse veículo é que não havia luzes de direção nos paralamas dianteiros e nem nas lanternas traseiras. Já a função de sinalização das luzes de direção era feita por uma peça única, localizada na sua lateral e que ficou bastante conhecida como seta bananinha. Por dentro, o espaço era um pouco limitado, mas dava para levar até 5 pessoas, um pouco apertadas. Já o painel trazia 2 porta-luvas e 2 quadros de instrumentos, sendo o primeiro com velocímetro e luzes espias, já o segundo vinha com o relógio. 3 anos depois do seu lançamento, agora era a vez da Volkswagen se instalar no Brasil e o primeiro lugar para as suas instalações foi no bairro do Ipiranga em São Paulo para a montagem do Fusca, ainda com componentes importados. Ainda em 53, o Fusca passava por leves alterações no seu visual, como um novo vidro traseiro, agora formado por um único vidro e com um formato mais oval. As portas ganhavam quebra-ventos, e por dentro o painel recebia um novo desenho, agora com o quadro de instrumentos atrás do volante. Já para 1959, a Volkswagen inaugura sua fábrica em São Bernardo do Campo. Com essa nova fábrica o Fusca passa a ser fabricado no Brasil, atingindo assim 54% de nacionalização, e para se diferenciar do modelo alemão, o Fusca brasileiro passa por leves alterações no seu visual, como um novo painel, novo vidro traseiro em formato retangular, para-choques com poleiro e motor boxer 1200 refrigerado a ar, que desenvolvia a potência de 36 cavalos e 7,7 kg de torque, a apenas 2.000 RPM. Para 1961, o Fusca passa por mais melhorias como a sinalização das luzes de direção, que deixam de ser pelas famosas bananinhas, e passam a ser juntas com as novas lanternas traseiras. Já na dianteira, os piscas passam a ser introduzidos na parte de cima dos paralamas dianteiros. Por dentro, as novidades ficam por conta do painel com marcador do nível de combustível, e pelo novo câmbio, agora com as 4 marchas sincronizadas. Já o ano de 64 é marcado por várias novidades, como as lanternas dianteiras e a estrutura da luz de placa que passam a ser mais largas. Outra novidade era o novo formato do tanque de combustível, privilegiando em mais espaço para as bagagens. Nesse mesmo ano também surgia a rara versão com teto solar, que ficou bastante conhecida como Cornwagen. No ano seguinte, era a vez da versão mais despojada do Fusca e que também ficou bastante conhecida, como Pé de Boi. Esta curiosa versão surgiu para se enquadrar em um programa de incentivo do governo para a venda de veículos populares. O Fusca, para ficar com um valor mais atraente, perdia todos os frisos e só era disponível em 2 cores sólidas. Já os cromados dos para-choques das calotas e dos arcos dos faróis foram substituídos por uma pintura branca. Além disso, também perdia itens como piscas dianteiros, emblemas, espelho retrovisor e até o escapamento duplo. Passou a ter apenas uma saída de escape. Por dentro o acabamento era mais simplificado, como os revestimentos das portas que foram substituídos por chapas de Eucatex, e ainda por cima sem apoios de braço e nem porta-objetos, enquanto os bancos de forração simples não ofereciam nem regulagem do encosto. Um detalhe bem curioso era o painel que perdia basicamente tudo, como por exemplo a tampa do porta-luvas, a alça PQP do painel, o cinzeiro e o espaço para o rádio. Já a parte do painel voltada para o motorista também perdia a grade do alto-falante, o lavador do para-brisa e até o marcador do nível de combustível. Em 1967 era a vez do Fusca ser equipado com motor 1300 de 46 cavalos, e nesse mesmo ano o sistema elétrico passa a ser de 12 volts. E já que você chegou até aqui, agora aguarde para a parte 2 desse vídeo, que vai vir com mais novidades sobre a história desse incrível veículo. E quando o vídeo estiver pronto, vou deixar disponível aqui nesse card.